E aí, galerinha, eu falei que era rápido demais, eu quase que queimo a língua com esse, que esse café foi rápido demais. Professor Jorge, na pressão, bora que tem a revisão dessa galerinha do terceiro ano. Então voltamos, né? É isso aí. Bora direto para a revisão? Bora, vamos lá. Agora, de olho na tela aí, ó, aula 28.2 sobre as origens do subdesenvolvimento, professor Jorge. É isso aí, sabemos que esse subdesenvolvimento tem origem histórica, Rogério. Teve Com origem certeza, histórica professor. e remonta lá ao século XV, XVI, e está ligada ao colonialismo, que marcou a expansão lá da primeira fase do capitalismo, aquele capitalismo mercantilista. E se seguiu até lá, como você falou, né, na segunda Revolução Industrial, já no imperialismo, Muito no momento bem. em que já o capitalismo já estava na sua fase industrial, século XIX, início do século XX. E aí, no início da aula, aproveitamos e falamos que esse momento aí, realmente, ele contribuiu já para gerar o quê? A exploração desses novos territórios, conhecido como colônias, e já o desenvolvimento desses colonizadores, que são as metrópoles. Porque desde o início do século XV, século XVI, já nas grandes navegações, esses territórios começaram a ser explorados. No caso aqui de vários países da América, da África, não foram estabelecidas colônias de povoamento, mas sim as famosas colônias de exploração. E falamos aí, né, professor Jorge, até nesse momento da DIT, não foi? DIT. A DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. E lá no século XV, século XVI, essas nações, né, no século XV e XVI, o que acontecia nesse período, professor Jorge? As colônias, no caso aqui o Brasil, fornecia para a metrópole o quê? Matéria-prima. Matéria-prima, né? Vamos colocar... hoje, a gente acaba fornecendo essas matérias-primas e alguns produtos industriais, mas lá no período do século XV e XVI era matéria-prima. Isso. E essa matéria-prima era aproveitada, era transformada em produtos manufaturados que acabavam sendo vendidos para o Brasil, né, pela metrópole. Isso. E detalhe esse que a gente deixou bem observado, né, durante a aula, que nós éramos realmente proibidos. Mesmo que a gente quisesse produzir, a gente era proibido de produzir. Com certeza, para poder firmar essa dependência, né, lá da sua respectiva metrópole. A colonização ocorreu depois, lá no século XIX e XX, África e Ásia. Aí a gente já está falando daquele momento da partilha, né? Sim. Da África, principalmente, pelas grandes potências da época, imperialistas. Isso, já estavam passando por sua Revolução Industrial, já estavam com seu capitalismo e a sua acumulação de capital de forma interessante e ainda queriam continuar fazendo a sua expansão econômica mundo afora. Muito não bem. É isso? Exato. E aí, quem era que participava dessa exploração? Entre eles estavam ingleses, franceses, alemães, belgas. E há que se destacar que o processo de colonização teve características bem diferentes de uma região para outra. Isso mesmo. E a América do Norte, a colonização já foi agora diferente que como aconteceu na América Latina. Nós temos a colonização a partir dos ingleses, né? E esse tipo estabelecido de colônias não foi colônia de exploração, mas sim colônia de povoamento, que é diferente. A de exploração literalmente é retirar, é extrair a riqueza daquele território. Já a de povoamento tinha como objetivo fixar aquela população naquela terra. E se está fixando determinado grupo populacional em um espaço, certamente aquele grupo, né, ele trabalhou para melhorar aquele território e por isso que eles saíram à frente no desenvolvimento. Certo, professor Jorge? É isso aí. Como você acabou de falar, né, a África, a Ásia, a América Latina prevaleceu as colônias de exploração, diferente da América do Norte, servindo quase exclusivamente aos interesses de suas metrópoles que se apropriaram de suas riquezas nelas encontradas. Não é isso, Rogério? Com certeza.
E aí, galera, lá no início da aula, nós falamos, né, professor Jorge, sobre essa questão aí do subdesenvolvimento. Então, olha só, até hoje, nesse mundo atual que vivemos, essa questão lá da exploração interfere ainda no desenvolvimento das nações. E citamos também durante a aula a questão desses governos mais fechados, ditatoriais, as corrupções também, que acabam impedindo o desenvolvimento, o avanço dessas nações, né, professor Jorge? Perfeito. Beleza, galera? Então é isso. Fizemos nosso momento de revisão. Agora é com vocês aí fazendo a atividade. Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Valeu, tchau. Salve, salve, galera! E aí, tudo tranquilão? Só na manha do jabuti. E aí, Rogério? Suave. Né? Jabuti? Jabuti. Essa galera não é jabuti, não. É o quê? Essa galera é papalégua. Papalégua, eles são rápidos. São rápido demais, mano. Não, pior que você tem razão. Jabuti para eles? Então, o jabuti, quando eu falo, até porque eles têm que fazer com tranquilidade, sem correr. Sem correr, mas... Para acertar, para ele se concentrar. Verdade. Não é verdade. isso? Mas a gente sabe que você tem razão ter chamado que eles são papalégua, porque é uma mente muito acelerada essa juventude, Rogério. Isso mesmo. A gente nem acompanha o pensamento dessa juventude, a gente tem uma mente muito acelerada. É uma nova juventude, é uma nova geração. E ainda são da mediação? Com certeza, é uma Fechou. galerinha top de linha. E aí, vamos ver se todo mundo acertou? Agora, vamos lá no quadro. Atividade sala, nosso momento aí da resolução da atividade de sala. Vamos lá. Questão 1. Identifique a opção que apresenta uma relação, uma correlação verdadeira. A. Países em desenvolvimento. Países da África. Subdesenvolvimento. Situação momentânea de desenvolvimento. C. Colonização de povoamento. Ocupação de áreas com finalidade de residir e constituir uma pátria. D. Colonização de exploração. Os colonizadores, objetivo repassar aos nativos suas técnicas para melhor desenvolvimento das coletividades. E aí, Rogério? Tranquilo, né, professor Jorge? É isso aí. Olha, a gente tem aí A, B, C, D para julgar, né, professor? É isso aí. Para a gente poder chegar nessa resposta e que apresenta uma correlação verdadeira. Olha só, aqui ele está falando, né, Rogério? Países em desenvolvimento. Países da África, não. Eles estão muito subdesenvolvidos. Então não vai ser, não. Países periféricos, né, professor vamos Jorge? começar a riscar de preto mesmo, não. Então não pode ser esse. Exato. São países periféricos. subdesenvolvimento, situação momentânea? Não, a gente está falando que perdura desde 1500. A gente começou lá no período colonial, então não é momentâneo, não. Beleza? Apaga, tá apagando de vez, né? Apaga isso aí. Colonização de povoamento, ocupa com a finalidade de residir. Falamos durante a aula, né? Sim. Constituir uma pátria. Pronto. Vou mudar a cor e colocar aqui um verdinho, de boa, tranquilão. Colônia de exploração. Os colonizadores objetivavam repassar aos nativos que nada, ele quer que o nativo se exploda. Eles querem só explorar, Rogério. Então não pode ser essa. Não pode. Beleza? Então, letra C. E aí, Rogério? Alguma dúvida? Todos acertaram? Na hora, eu tenho certeza. Fechou. Vamos lá, questão 2. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Olha aí, tem várias informações, né? Interessante. Mas essa última informação é preciosa. É no período do imperialismo. Da quietude estagnante na Europa, dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O que está pedindo essa questão, professor Jorge? Será? Vamos verificar. Vamos lá ver o comando, né? O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que, vamos lá, A.
difundiu as teorias socialistas? B. Acirrou as disputas territoriais? C. Superou as crises econômicas? D. Multiplicou os conflitos religiosos? E aí, conteve os sentimentos xenófobos. Tranquilo, Tranquilo demais. tranquilo. Ó, Já marca. olha aqui, não, olha aqui, ó. Se o aluno identificou isso, ó, século XIX, que terminou com a corrida dos europeus para a África, aí fala de Primeira Guerra Mundial, e aí? Unificação nacional. Unificação nacional. Então, essa disputa é em prol de quê, professor Jorge? Pois é. É imperialismo, né? Imperialismo, né? Imperialismo, o que que fez? O que que os países centrais fizeram? Eles disputaram os territórios lá na África e na Muito Ásia. bem. Eles praticamente partilharam. Como você falou durante a aula, foi uma partilha Muito bem. desse território africano. Desse Não é jeito. isso? Então, essa questão aí estava tranquilo demais. Tranquilo, e eu tenho certeza que todo mundo acertou. Parabéns. Vamos lá para a questão de Enem. Questão 3. Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora à página, não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem de Deus. Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. Desmond Tutu, né, um grande líder africano, Rogério, né, inclusive, deixa até aí para, a nível de esclarecimento, para o aluno que quiser aprofundar quem foi Desmond Tutu, né, para pesquisar no YouTube, nos livros, é uma... Vamos marcar aqui para o aluno depois identificar. Isso. Pronto. Beleza? Vamos lá ao comando da questão. No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul, a superação de um legado. A. Que legado, né, esse? Populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos. B. Totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais. C. Lá vem tu com essa onda, Vai lá, né, mano? professor Jorge. Tá. C. Estagnacionista, que disseminava a pauperização social. Para fechar com chave de ouro, é a D. Segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. Ainda bem que a Japa não estava aqui, já estava rindo de nós dois. Verdade. E aí, vamos juntos. Fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos. Olha só, Rogério. Parece que foi até combinado, né? Né? Olha só, fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos. Então, é uma consolidação de democracia. Está falando de consolidação da democracia na África do Sul, que supera um legado, né? Então, fundamentalista não, porque ele engendrar esse nome de construir, né? Formar conflitos religiosos. Né? Então, não vai ser essa, não. Beleza? Muito bem. E aí fala a populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos. Influenciar, né, esses dissidentes políticos. Não, também não. Também não. Totalitarista, que bloqueava o diálogo com movimentos sociais. Também não. Está falando de uma nova abertura, não é isso? Sim. O texto fala dessa nova abertura, de uma nova realidade na África do Sul. Estagnacionista, que disseminava a pauperização social. Também não. Está falando ali realmente do segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. Vale lembrar que também a África do Sul passou pelo apartheid. Muito bem. Não é isso? Esse texto, ele retrata, né, o apartheid realmente. Exatamente. Né? Essa questão aí do sofrimento desse grupo. Isso, e ele fica bem evidente aqui, ó, quando fala aqui, ó, que não valham em razão das irrelevâncias biológicas. Ele quis dizer que nós somos todos iguais. Com certeza. Né? Isso, biologicamente somos todos iguais. Ou de outros estranhos atributos, querendo dizer porque tem a pele escura, né? Ele tem menos valor. Não tem nada a ver.
Então ele fez uma crítica e de uma forma quase que poética e muito bonita, né? Olha, e uma dica nessa questão aí, que você poderia, de repente, lembrar do apartheid, mas falou de África do Sul, desses conflitos, é apartheid na certa. Mais uma dica interessante você deu agora, hein, Sim, Rogério? com certeza. O aluno tem que, quando lembrar de África do Sul, também tem que lembrar além de Mandela, Desmond Matuto, lembrar do apartheid. Muito bem. É isso? Com certeza. Vamos lá para a próxima? Questão 4. Olha aí, dê a nossa resposta correta. Então, o tipo de colonização mercantilista e exploradora deixou marcas profundas nas sociedades latino-americanas. Algumas dessas marcas permanecem até hoje. Como exemplo, podemos mencionar a utilização dos melhores solos agrícolas para o cultivo de gêneros voltado aí para exportação, galera. Ficando os piores para a população dos alimentos, né, para a produção. Para a produção dos alimentos consumidos pelos próprios habitantes. Ou ainda, a concentração da população predominantemente perto do litoral e dos portos, que davam acesso às metrópoles e que hoje dão acesso aos mercados estrangeiros. Então, nesse processo de ocupação, vamos colocar essa concentração, essa relação de poder foi acontecendo com aqueles, né, professor Jorge, que tinham mais poder, né, para poder interferir, né, no contexto da época. Beleza. Outra marca social característica da colonização de exploração nos países latino-americanos é A, a independência tecnológica desses países, B, a enorme concentração de terras em territórios e em reservas indígenas, C, a grande desigualdade social e econômica entre as nações e a D, a elevada taxa de natalidade causada pela seca nas regiões desérticas, e a letra E, cajueiro, o imperialismo norte-americano exercido sobre suas colônias latino-americanas. Tá vendo como o professor Jorge não perdoa? Ele falou bem baixinho aqui, nada mais que um dia após o outro. Nada melhor do que uma questão após a outra. Pronto, né? Tá aí, ó. Então, né, Rogério, essa questão ela pede que o aluno lembre, né, uma outra marca, uma outra característica da colonização de exploração, não é isso? Então, obviamente que a gente sabe que aqui a gente tem uma grande desigualdade social e econômica entre as nações. Que é fruto ainda, né, desse processo exploratório. E quando fala independência, que a independência daqui não. Independência não, nós somos muito dependentes. Eu vou riscar isso aqui, ó, de preto, para que o aluno sempre lembre. Com certeza. Nós temos a dependência, nós não somos independentes. Às vezes o aluno até erra, né? Por causa de um I. Acaba querendo confundir, só que o aluno da mediação não erra. Isso aí, né, Rogério? Olha essa D, a elevada taxa de natalidade causada pela seca nas regiões desérticas. E aí, professor Jorge? Pois é, olha só. Se é uma região desértica, vai ter pouca gente lá. Né? O imperialismo norte-americano exercido sobre as suas colônias lá. Não, aí a gente não tem o imperialismo, a gente vai falar aí sobre o colonialismo, né, professor Jorge? É isso aí. Então, queridos alunos, parabéns a todos que acertaram essa questão. Vamos lá, questão 5, professor. Caracteriza o sistema colonial e sua relação com a formação do espaço geográfico brasileiro, indicando quais as diferenças entre os tipos de colonização. Então, como a gente sempre fala, né, Rogério? Certo. Não existe essa questão de certo ou errado, no entanto, é um norte Muito bem. que o aluno tem que desenvolver sua criticidade. Com certeza. É um aluno de ensino médio, né? E a gente sabe que ele tem a criticidade, ele tem que ter a leitura anterior e, obviamente, é a base de conhecimento que ele tem. E se estiver dentro desse sentido aí, ó, vai estar tudo certo, tudo favorável. Tudo favorável. Isso. Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá. Olha aí, ó, questão, a resposta aqui, né? O sistema colonial era dividido em dois polos, a metrópole e a colônia, sendo as últimas subordinadas à primeira, política e economicamente. As colônias eram divididas entre as de povoamento e a de exploração. As de povoamento produziam para o seu próprio consumo, caracterizando-se por médias propriedades e mão de obra livre, e as colônias de exploração, como o Brasil, possuíam grandes propriedades, trabalho escravo e eram muito dependentes da metrópole. Isso mesmo. É isso aí, Rogério? Tudo que foi falado durante a aula. Então, se você citou algo parecido, né? Às vezes não está com a mesma palavra, né? Mas está correlacionado,
tá tudo tranquilo, tá tudo suave. Não é isso, Beleza. professor Jorge? Fechou então, a gente se despede, a gente volta aí na nossa próxima aula. Tchau! Valeu!